Gente, o tema agora é malária. Bora conversar rapidinho sobre a malária. Não é um tema frequente, mas decidi fazer também de malária. Vamos revisar aqui tudo, né? Nunca é demais. Então vamos lá já iniciar conversando um pouco sobre a malária em si, né? Revisando um pouco esse tema, que é um tema que fica esquecido na nossa mente, né? Que a gente nem lembra, às vezes, nem os sintomas como é, nem o que tem que fazer, nem o exame que tem que pedir. Mas, basicamente, né, em relação ao checklist, o passo a passo, é só você seguir o passo a passo da febre amarela, o passo a passo da dengue, que você vai se dar bem, tá? Que mesmo você não fazendo ideia do que é esse tema, se derem lá um checklist de malária, você não faz nem ideia que é malária. Se você seguir o passo a passo, se você perceber que é uma doença de regiões endêmicas, né, alguma coisa assim, mas você não conseguiu realmente definir qual é a doença, você segue o passo a passo da febre amarela, da dengue, que você pontua mesmo assim, mesmo não sabendo o diagnóstico, tá? Então vamos conversar um pouco sobre a malária. O agente é o Plasmodium, né, que é um protozoário. No Brasil, a gente tem 5 tipos de Plasmodium, que é o P. vivax, P. falciparum e o P. malariae. O Plasmodium, né, falciparum, ele é o que tem uma maior gravidade, tá? Ele tem essa gravidade, ela é decorrente por uma maior citoaderência e formações de hemácias em formas de roseta, tá? Então, ele é o mais grave, que deixa o paciente mais prostrado, né? A malária, né, a gente vai encontrar em regiões tropicais do Brasil, como, por exemplo, regiões amazônicas, Acre, Amapá, Pará, é onde a gente realmente vai encontrar essa doença, certo? Aqui na região do sul a gente não vê muito, né? O mosquito que transmite é o mosquito Anopheles, tá? A fêmea, que é do mosquito prego, a picada é geralmente ao amanhecer ou no fim da tarde, tá? O período de incubação do P. vivax é de 12 a 16 dias e do P. falciparum é de 8 a 12 dias, beleza? Agora, em relação aos sintomas, gente, quais são os sintomas para a gente começar a pensar em malária? Primeiro, a gente tem que ter um antecedente de que o paciente foi para uma região endêmica, né? Lá no Acre, na Amazônia, no Amapá, no Pará ou em outro país que também seja endêmico. E quais são os sintomas que ele vai desenvolver? Vai ser um paciente com uma febre que não passa e calafrios intensos. É uma febre alta, gente, 40, 41, 39,8, 39,9. Uma febre que não deixa nem o paciente dormir, tá? É uma febre bem intensa. E os calafrios são bem intensos, são tremores, assim, muito intensos. Esses calafrios intensos, eles ocorrem a cada 2 ou 3 dias e eles acontecem quando tem a liberação de protozoários no sangue. Então, com essa liberação, o paciente tem essa febre intensa, super alta, 40 a 41 graus, e esse tremor que geralmente não deixa ele nem dormir à noite. Além disso, também pode ter náuseas, vômitos, cefaleias, e no exame físico o paciente vai se apresentar com palidez cutânea mucosa, com uma icterícia leve, né, se o protozoário estiver no fígado, e com uma hepatosplenomegalia, tá? Quando que a gente vai classificar a malária como grave? Quais são os achados pra gente olhar e falar, não, esse paciente tá com uma malária grave, eu vou ter que internar ele sim ou sim. Vai ser aquele paciente muito prostrado, né, logicamente, com confusão mental, alteração da consciência, com convulsões, com hipotensão arterial ou choque, com hemorragias, por exemplo, hemorragias oculares, a malária pode causar isso, com dispneia ou hiperventilação, a gente interna também, tá? E a malária grave também pode se apresentar na forma cerebral, em forma de acometimento pulmonar, insuficiência renal aguda e CIVD, tá? Que se ela se apresentar nesses casos, tem uma mortalidade muito elevada, tá bom? Então a gente tem que ficar atentíssimos. O laboratório da malária grave, o que a gente tem que pedir? É uma parasitemia, né? Que vai dar 3 ou mais, a creatinina, ureia, creatinina, transaminases, as plaquetas geralmente vão estar
plaquetas menor a 40 mil, transaminases 3 vezes o normal, creatinina maior de 1,5, pode estar com hipoglicemia, o hematócrito pode estar menor a 21% no adulto, na criança menor a 15%. Então, esses vão ser os achados da malária grave, tá? O diagnóstico, a gente tem que se basear na epidemiologia e do paciente, né, nos antecedentes, para onde ele foi, onde ele vive, e no paciente que tem uma febre recorrente, periódica, né, e ver a taxa de transmissão da malária naquela região que ele foi. O laboratório da malária em geral, não da grave, né, aquele que a gente falou da grave, da malária em geral vai se apresentar um paciente com anemia, com plaquetopenia, com uma hiperbilirrubidemia direta e com uma alteração leve das transaminases, tá? Como que se realiza o diagnóstico mesmo da malária? Primeiro, a gente tem que pedir uma gota espessa. O que essa gota espessa vai fazer? Ela vai fazer a identificação dos parasitas, tá? Ela é muito boa para identificar os parasitas. Então, primeiro a gente faz a gota espessa e depois a gente tem que ver qual que é o parasita que ela tá, né? É o Vivax, é o Falciparum, qual o Plasmodium que ela tá, né? Que tá ali na paciente. Então, o segundo exame é o estregaço de Delgado, beleza? Então, primeiro a gente faz a gota espessa para identificar que ela realmente tem um parasita e depois a gente faz o estregaço de Delgado, que é para ver qual o Plasmodium que infectou a paciente. E por que a gente tem que saber qual é o Plasmodium? Porque dependendo do Plasmodium, para nossa tristeza, muda o tratamento medicamentoso, né? Felizmente tem tratamento medicamentoso específico para malária, mas infelizmente porque a gente tem que decorar, vai ter mais coisa para decorar ainda, né? Diferencia aí quando é o Vivax, quando é o Falciparum, é diferente o tratamento, que é o que a gente vai falar agora. Quais são os objetivos do tratamento? Primeiro, a gente tem que interromper o ciclo, né? A gente tem que interromper a esquizogonia, que é o nome aí que se diz, né? Que são as manifestações clínicas. Depois, a gente tem que... O outro objetivo, na verdade, a gente tem que destruir as formas latentes, que são os hipnozoítos. E depois, a gente tem que interromper a cadeia de transmissão, né? Que são os gametocito. Enfim, isso não é tão relevante assim, mas é sempre bom a gente comentar, né? E aí, quais vão ser o tratamento, né? Como que vai ser o tratamento? Pro Plasmodium Vivax, a gente trata com cloroquina por 3 dias ou primaquina por 7 a 14 dias, tá? Se for esquizoítos, a gente faz por 3 dias cloroquina, e se for hipnozoítos, a gente faz por primaquina por 7 a 14 dias. Lembrando que a primaquina é contraindicada em gestantes. Se for o Plasmodium Falciparum, a gente tem que ver se foi o contágio na região amazônica ou extra-amazônica. Na região amazônica, o tratamento vai ser com artemether intramuscular por 3 dias ou mefloquina por 3 dias. E se for na região extra-amazônica, vai ser por artesunato intravenoso por 3 dias ou mefloquina por 3 dias, tá? Então, o tratamento basicamente seria isso, gente. Quando que a gente vai internar? Vai ser em crianças menores de 1 ano, idosos maiores de 70 anos e imunodeprimidos, porque eles têm uma maior incidência de gravidade. E aqueles pacientes com sinais de perigo para malária grave. Quais vão ser? Aqueles pacientes com temperatura maior a 41, pacientes com convulsões, vômitos repetidos, hiperparasitemia maior a 200 mil, dispneia, oliguria, anemia intensa, icterícia, hemorragias, hipotensão arterial, tudo isso daqui a gente interna, tá? Porque pode evoluir para malária grave. Vamos agora para um checklist rapidinho. Você é o médico da emergência e recebe um paciente do sexo masculino de 76 anos, referindo dor no corpo, dor de cabeça, febre com calafrios, diarreia, urina escura, e observou olhos vermelhos e relata que o quadro se iniciou há 10 dias. Aqui a gente até pode pensar numa leptospirose, né? Urina escura, febre, dor de cabeça. A gente até poderia pensar também. Então, nos próximos 10 minutos,
fazer anamnese direcionada, exame físico, hipótese diagnóstica e conduta terapêutica. A gente inicia com o nosso acolhimento, né? Eu sou a doutora tal, você vai falar seu nome, qual o seu nome, idade, profissão, por favor, no que eu posso te ajudar? Ele vai falar isso daqui, né? Você tem que fazer a anamnese da dor de cabeça, a gente pode fazer pela Alícia. Quando iniciou, onde se localiza, é unilateral, né, na cabeça inteira, qual a intensidade de 1 a 10, sendo 10 mais forte, como que é essa dor, caráter, ela é pulsátil, ela é tensional, ela é opressiva, você já teve isso antes, né, se é a primeira vez, você tomou alguma medicação, melhorou, tem algum fator de melhora ou de piora, a febre, quando iniciou essa febre, como que é essa febre, você tem calafrios, você tem sudorese, qual o período que aumenta, que tem uma febre mais intensa, né? Ele vai falar que tem uma febre muito intensa, que não melhora com antitérmicos, né? Se ele mediu, vai ser 40, 41 graus, que já faz aí 10 dias que ela tá com essa febre, que melhora, mas aí à noite ele não consegue nem dormir, né? De tão incomodado, de tanto tremelique, de tanto calafrio que dá. Então, esse seria o relato do paciente, tá? A gente também tem que perguntar sobre a diarreia, né? Quando iniciou, o aspecto, a cor, se tem sangue, se não tem. E também sobre os olhos vermelhos, né? Perguntar como iniciou, quando iniciou e assim por diante. Aqui o paciente ia falar que o quadro iniciou depois de uma viagem a Angola, onde ele estava trabalhando na construção de uma hidrelétrica, tá? E aí a gente tem que perguntar, né? Lá tinha muito mosquito, como é que era, né? O senhor usou repelente, né? O senhor estava numa área endêmica, o senhor foi picado, tem outras pessoas com os mesmos sintomas, né? Aqui ele ia falar que existia muito mosquito, mas que fazia uso de repelente e não sabe de outros com os mesmos sintomas. Refere não estar conseguindo dormir, pois passa a noite com muita dor de cabeça, né? Com muita dor e febre muito alta. Aí, beleza, né? Esses são as queixas do nosso paciente. Então, sempre que o paciente está com febre, dor no corpo, a gente sempre tem que perguntar se tem alguém com o mesmo sintoma e se ele foi para algum lugar, se ele viajou, né? Buscando áreas endêmicas para o agente do paciente. Então, sintomas, queixa principal, sintomas acompanhantes, né? Se tem náuseas, se tem vômitos, se tem dor abdominal, se teve convulsões, se teve, que mais? A gente tem que perguntar sobre os sinais de gravidade, né? Como que tá a urina, se ele tá conseguindo urinar, se teve vômitos repetidos, né? A gente tem que ver também se ele tá amarelado e assim por diante. Depois seria interessante a gente perguntar sobre a situação vacinal dele, né? É um homem, a gente não precisa perguntar de antecedentes ginecobstétricos, mas precisamos de antecedentes patológicos pessoais e familiares. O senhor tem diabetes, hipertensão, alguma doença do coração? Alguém na sua família tem? O senhor usa medicações todos os dias, né? E os hábitos? O senhor fuma, bebe, usa drogas ilícitas? Tem alergia a alguma coisa? O senhor pratica atividade física? É sedentário, né? Ou alimentação, se você quiser perguntar também, isso entra. E alergia que eu falei, né? Aqui ele ia negar comorbidades, ia falar que fez uso de paracetamol e dipirona sem melhora do quadro, negar outros sintomas, comorbidades ou alergias. Então, terminamos rapidamente nossa anamnese e vamos para o exame físico. Você me permite realizar o seu exame físico? O senhor pode deitar na maca, eu vou me posicionar à direita do paciente depois de lavar minhas mãos, aquecer, colocar luvas, colocar máscara. Quero a ectoscopia geral do meu paciente, com pele, mucosas, né? Buscar icterícia, buscar desidratação. Quero sinais vitais, pressão arterial, saturação, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória. Lembrando que isso tudo vai estar alterado na malária grave, né? Ele vai estar com dispneia, vai estar com uma febre muito alta, né? Então, aqui o que o paciente ia dar, os sinais vitais que eles iam dar era o regular estado geral, com a APA 90/70, hipotenso, frequência cardíaca 108, taquicárdico, hipotensão mais taquicardia é igual a choque, né? Choque grau 3 ele já estava aqui. Frequência respiratória 26, estava taquipneico, saturando 95 ar ambiente e a temperatura de 41, olha o febrão que ele estava.
ectoscopia com a face álgica, hipocorado, desidratado, escleras vermelhas, que era o sangramento ocular. Então, ele tem vários critérios de internação, né, gente? A gente tem que internar esse paciente, ele tá com quadro grave. Independente se a gente soubesse ou não que é malária, se nem fizesse ideia de que isso daqui é malária, só por esse exame físico, né, quando você fosse solicitar, seguindo lá seu fluxograma, você já ia ver que ele tem sim a necessidade de internação. Então, continuando o exame físico, eu quero fazer o exame físico torácico, né, com a inspeção torácica, ausculta cardiopulmonar, inspeção, palpação e percussão torácica, ausculta cardiopulmonar, depois exame físico abdominal com inspeção, ausculta, percussão, palpação abdominal. Quero ver os membros inferiores, tem edemas, alguma lesão, né? Aqui no aparelho respiratório, ele está com crepitações difusas, o abdômen doloroso difusamente com massa palpável, né? Tava com hepatosplenomegalia, e o membro inferior doloroso da palpação e extensão da panturrilhas sem edemas, tá? Seriam as alterações que a gente encontraria. Partindo daqui, a gente tem que ir para os exames complementares, né? Hemograma completo a gente pode pedir. Como a gente viu lá que nosso paciente está com possível choque, né? Na verdade, ele está com choque, hipotensão mais taquicardia, choque. Então, a gente pede a tipagem sanguínea com prova cruzada, né? Ele já tem indicação de hemoderivados aqui. Então, hemograma completo, tipagem sanguínea, perfil renal, perfil lipídico, urina a gente também pode pedir, né? Ele tava com a urina escura aqui, bilirrubinas totais, uma ultrassom abdominal, ele tava com o abdômen doloroso difusamente, né? Então, e com hepatosplenomegalia. Então, vale a gente pedir aqui um ultrassom. E se você tivesse pensando na malária, né? Você também pediria aqui a gota espessa do paciente para ver se realmente ele tá com malária, para identificar os parasitas no paciente. Aqui, o nosso paciente estaria com os leucócitos de 3.000, plaquetas de 28, então leucopênia, plaquetopênia, com a hemoglobina de 13, tipagem sanguínea A positivo, pra gente já fazer a infusão de hemoderivados, né, a gente tem que pedir. Bilirrubina alteradíssima de 26, com predomínio de diretas, né, tá com 19 e indiretas 7. O TGO 73 alterado também, TGP 90 também alterado, ureia 147, olha como tá aumentada, creatinina 4,1, então, tipo, tá tudo lá em cima, esse paciente tá muito grave, né, tá tendo uma insuficiência renal grande aqui. A gota espessa 4 cruzes de 4, com a identificação do plasmódio falciparum, né? A gente pedia a gota espessa com o esfregaço delgado para identificar qual é o plasmódio. Aqui eles deram que era um falciparum, então o tratamento tem que ser direcionado para esse plasmódio, tá? Lembrando lá que é diferente quando é o Vivax, quando é o falciparum. E no ultrassom, uma hepatosplenomegalia, rins com aumento difuso, de ecogenicidade e de extensão de alças intestinais. E a partir daqui a gente já ia para o tratamento, né? Mais uma vez, mesmo se você não fizesse nem ideia do que é esse diagnóstico, de que isso aqui realmente é malária, você ia ter que indicar a internação aqui. Você podia notificar, né? Porque você viu que era de uma região endêmica. Provavelmente é uma doença de notificação compulsória. Então, eu vou internar meu paciente, ele tá grave, eu vou fazer a infusão de hemoderivados, eu vou fazer um acesso venoso periférico calibroso para infusão de cristalóides, né, Ringer lactato ou soro fisiológico a 0,9%, avaliação constante do paciente, né. Aqui, o tratamento para o nosso paciente, né, a gente tem que, se a gente soubesse que era malária, a gente tinha que verbalizar que o paciente está com malária, né, por Plasmodium falciparum na forma grave da malária. E depois, né, que a gente prescrevesse a internação do paciente, o tratamento seria com artesunato mais clindamicina endovenosa. Diálise, porque ele está com alterações aqui muito exuberantes, então ele precisa sim de diálise, né, para a gente conseguir fazer a ressuscitação desse paciente. E uma transfusão de plasmas fresco congelado, certo? E notificar o caso. Assim, a gente fecharia esse checklist aqui. Mesmo se você não soubesse, vamos supor que a gente não sabe que é malária. Vamos ler o checklist para ver o que a gente pontuaria aqui seguindo o nosso fluxograma, né?
O nosso esqueletinho mental de anamnese, queixa principal, sintomas acompanhantes, vacina, antecedentes patológicos pessoais familiares, hábitos, exame físico, exames complementares, conduta, internar ou não, notificar ou não, qual tratamento, né? E aqui antitérmicos também a gente poderia dar, antibióticos, você ia falando, se você não soubesse o que era, né? Vamos ler o exame, o checklist aqui. Apresentou-se cordialmente, iniciou uma consulta com perguntas e questionamentos abertos, ganharíamos ponto. A anamnese investigou febre alta, mialgia, cefaleia, tosse, diarreia, vômito, dor abdominal, sangramento. A anamnese das queixas principais do paciente a gente sempre tem que fazer. Com certeza vai ter um pontinho, meio pontinho lá em relação a isso no checklist. Então nunca esqueçam de fazer. Perguntar pelo menos 2, 3, 4 características daquela queixa. Tá com dor? Pergunta umas 4 características, né? Quando iniciou, onde que dói, irradia para algum lugar, qual o caráter, qual a intensidade, tomou medicação, melhora ou piora, e assim por diante. Febre, mesma coisa. Independente da queixa, sempre pergunta umas 3 coisas, porque no checklist do Revalida, o adequado é se você fez 2 ou mais, ou 3 ou mais das perguntas, né? Se você fez só 1 ou 2, geralmente é parcialmente adequado. Então, sempre tem isso em mente. Investigou o histórico de viagem, presença de mosquito, uso de repelente, investigou antecedentes pessoais, familiares e hábitos de vida e se usou algum medicamento, solicita permissão para realizar exame físico, lava as mãos e calça a luva. Então, se a gente seguisse nosso esqueletinho, mesmo sem saber o que é isso daqui, a gente já pontuaria tudo isso daqui, né? Solicitou hemograma completo, ureia, creatinina, TGO, TGP, bilirrubina, gota espessa, ultrassom abdominal. Aqui, provavelmente, para quem não soubesse que é o diagnóstico, né, não pediria gota espessa, talvez não pediria um ultrassom abdominal, então seria parcialmente. Como ele estava com icterícia aqui, né, você pediria uma bilirrubina, uma ureia, uma creatinina, tudo isso você pediria, tenho certeza. Dar o diagnóstico de malária por Plasmodium falciparum, forma grave. Acalmar o paciente, indicar internação devido à gravidade do quadro. Aqui seria parcialmente, né? Internação, a gente... não, seria tudo, né? Acalmar o paciente, indicar internação. A gente viu, mesmo sem saber o diagnóstico, a gente ia ver que o paciente está grave. A gente ia internar, né? Então, seria ponto aqui também. Tratamento aqui, acho que a gente não pontuaria se a gente não soubesse a malária. Logicamente, não pontuaria, né? Talvez parcialmente pela transfusão, né, pela antibiótico-terapia. E a notificação do caso. Então, pelo menos uns 5 pontos aqui, sem saber o diagnóstico, você conseguiria fazer, né? Não seria uma estação perdida. Então, gente, por isso é muito importante você ter o seu fluxograma muito bem sedimentado. Porque não é você saber o diagnóstico que você vai pontuar naquela estação. Mesmo se você não sabe o diagnóstico, você consegue fazer, pelo menos, nem que seja 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Você consegue uma pontuação que pode ser importante para você depois lá na frente, né? Então, conversamos também aqui de malária e até a próxima. Beijinho, fiquem com Deus.